Bom dia, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista aqui de Presidente Prudente. É uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Nós estamos aqui estudando a revista Compromisso e estamos estudando a história, a monarquia de Israel. Hoje o tema da nossa lição será o tema que foi abordado no domingo passado, aqui na nossa EBD, o Reino de Judá ou do Sul, Jerusalém de Jotão a Ezequias. Nós vamos fazer a leitura do texto áureo da lição, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21. Diz o seguinte: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Hoje está aqui conosco o pastor Benedito Gabriel, que é um dos membros do nosso colegiado pastoral, responsável pela nossa missão ali no Jardim Colina. E está aqui também conosco o pastor Wilson Pereira Martins, que é também um dos membros do nosso colegiado pastoral, responsável pela nossa missão lá em Pirapozinho. Na transmissão e no som está o nosso irmão Flávio Claudino de Araújo. E nós gostaríamos de agradecer a todos os participantes aqui da mesa de explanação e também a todos vocês que nos acompanham ou irão nos acompanhar em algum momento da nossa dessa lição. O desejo do nosso coração é que o Senhor fale profundamente a cada coração, que Ele nos use como instrumentos nas suas mãos e que nós possamos ser mais edificados pela Tua Palavra. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para juntos, ó Pai, estudarmos mais uma porção da Tua Palavra. Que o Senhor nos capacite, nos dê um entendimento necessário, para que possamos, ó Pai, aproveitar bem esse momento de estudo da Tua Palavra, Senhor. Fale aos nossos corações. Usa, Senhor, os pastores aqui presentes, para, Senhor, a transmissão do Teu recado aos nossos corações. Possamos aprender, Senhor, com esses relatos bíblicos, ó Pai, e não sermos só ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes, que o Senhor nos capacite a praticar a Tua Palavra cada dia, para que possamos viver uma vida que Te agrade, Senhor, e também sermos testemunhas, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, Senhor, as pessoas que tanto precisam de Ti. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos pastores aqui presentes, Senhor, do irmão Flávio também, na transmissão, Senhor, e no som. E também, Senhor, de cada pessoa que irá nos assistir ou que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor, Pai, trabalhe em cada coração. Nós te pedimos essas bênçãos no doce, santo e precioso nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, nós vamos então passar a palavra ao pastor Benedito Gabriel, que vai fazer a primeira parte da lição, e depois o pastor Wilson Pereira Martins. Saúdo todos os membros da mesa aqui, nosso irmão William, pastor Wilson, e todos os internautas que nos seguem, acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical, desse trimestre que está sendo quase finalizado. Estamos na lição 11, e hoje nós estamos estudando o Reino de Judá, ou o Reino do Sul, também conhecido assim, Jerusalém, de Jotão a Ezequias. E o autor diz que quando tudo parece perdido, buscamos ajuda no Senhor, ou nos políticos. Não é fácil confiar na providência divina quando tudo parece perdido. Fácil é correr para o auxílio dos homens. O rei Jotão fez um bom governo porque andou dignamente diante do Senhor. Falhou porque era um pecador, assim como nós, mas por causa do seu relacionamento com o Senhor, foi capaz de governar e deixar uma boa gestão para seu filho Acaz, que o sucedeu. Diferentemente do pai, Acaz não seguiu a tradição de casa. Antes, que era má, antes resolveu
afrontar o Deus de seu pai. Confiou mais nos líderes políticos do que no Senhor de seus antepassados. Seu filho Ezequias, sabendo que tudo o que aconteceu com Judá estava relacionado com a idolatria de seus antecessores, resolveu fazer uma reforma religiosa novamente e conduzir o povo a adorar somente ao Senhor. Jotão era filho do rei Uzias e ele governou inicialmente por 10 anos na qualidade de co-regente. Enquanto seu pai terminou sua carreira vivendo isolado numa casa por ter se tornado leproso. Leproso porque tentou oferecer incenso no templo, função única e exclusiva dos sacerdotes. E por causa disso, por essa afronta a Deus, tornou-se leproso e ficou morando afastado das pessoas. E Jotão, então, governava o país. Então, co-regente. Mas, com a morte de Uzias, Jotão, com 25 anos, assume o trono de Judá, reinou por 16 anos, e pode-se dizer que Jotão foi um bom rei, por ter feito o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, ainda durante seu reinado, o povo permaneceu longe dos caminhos do Senhor na sua integralidade. Havia altos em Israel, lugares onde se ofereciam incenso, ofertas, provavelmente a Deus, o Deus de Israel, Javé, mas também havia a possibilidade de que houvesse culto a Baal naqueles altos. No Salmo 121, no versículo 1, diz assim: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E no versículo 2 o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, ele está dizendo que não se valia daquilo que acontecia nos altos, mas do Senhor que fez os altos, pois fez os céus e a terra. E após a morte de Jotão, ele foi substituído no trono de Judá pelo seu filho Acás, com apenas 20 anos de idade, que também reinou 16 anos em Jerusalém. Como diz o capítulo 28, versículo 1. Acás, porém, não seguiu os caminhos do Senhor. Foi um rei idólatra, tendo constituído outra vez locais altos de adoração aos deuses pagãos em todas as cidades de Judá, incluindo Jerusalém. Ele promoveu a adoração a Baal, fez imagens fundidas de Baalins, queimou incenso e até praticou sacrifício de crianças. Fez também portas do templo, impedindo o culto a Yahvé. Isso tudo acabou sendo motivo para a sua queda, e após sua morte, Acás é substituído por seu filho Ezequias, que foi um rei que voltou a buscar o Senhor. Então nós temos aí hoje na lição Jotão, filho de Uzias, Acás, filho de Jotão, ambos ficaram 16 anos no poder, e por fim, o legado fica nas mãos de Ezequias, que reinou 29 anos. Foi um rei que agradou ao Senhor. E Jotão, ele, ao assumir o trono, seguiu os passos de seu pai. Fez um bom governo à frente de Judá, e seu filho Acás, que ficou no seu lugar depois de sua morte, não deu continuidade à gestão de seus antepassados, e podemos dizer que Acás foi um gestor sem qualquer capacidade para governar, diz o autor da revista. Um gestor, pela primeira vez, Acás seguiu as tradições antigas dos reis de Israel, nos aspectos religiosos, e traz para Judá o culto aos bezerros de ouro, como está registrado em segundo livro de Reis, versículo 16, 3. Capítulo 16, versículo 3. Ele era um homem religioso, adorava tanto ao Senhor como a Baal. Religiosidade não faltava, faltava fidelidade ao Deus verdadeiro. E chegou a solicitar ajuda política e militar ao rei da Síria, quando se sentiu ameaçado por Israel, as tribos do norte, e Síria, simultaneamente. Seu pedido foi atendido. Deus o ajudou. Acás é um exemplo negativo de paternidade. Deixou seu filho queimar no fogo, e quando foi a Damasco e viu um altar pagão, gostou e mandou colocar um igual em Judá, no templo. E mais tarde isso trouxe muitos problemas a Israel.
Então, além de idólatra, era perverso, não se importava com a própria família, preferia seguir as más tradições antigas do que honrar a Deus. E há aqui uma citação do autor que diz: Acás abraçou de todo o coração, lamentavelmente, a adoração pagã, ou seja, completamente secularizado, um homem pragmático, um homem visava resultados independentes de meios. E por isso, com a sua visão eminentemente pragmática, rompe com a linha de Davi, o rei fiel, um homem segundo o coração de Deus. Tinha ele exemplo claro de um homem reto, mas preferiu romper e viver no seu reino do ego. É nós, como diz aí no mundo hoje, né? Não importa se o Deus pagão, se o Deus é pagão, se tudo aquilo é invenção humana, não. O que importa é que funciona, é prático. Logo, ele era tecnicamente pragmático. Muitos aceitam a ideia de que o que está dando certo é certo, de fato. Isso é um ledo engano. Muitas práticas podem aparentemente estar dando resultados, mas isso não significa que irá perdurar por muito tempo, pois o que realmente importa é que tudo esteja certo, mesmo que aos nossos olhos esteja tudo errado. Um exemplo que me lembra de uma pregação é que se eu começar a abotoar minha camisa e abotoar o primeiro botão errado, eu posso estar abotoando no meio com a aparência de estar tudo certo, mas ao final a gente vê um mau resultado que foi geral. Então temos que começar certo e terminar certo. Ou, como se diz aí no mundo empresarial, temos que ser eficazes e eficientes. Ou seja, fazer as coisas corretamente. Mais detalhadamente ainda, fazer as coisas objetivadas de forma correta, com maior economia e correção de meios. Ele não fez isso. E nós, quando estamos envolvidos com as coisas do mundo, mais do que com as coisas do reino, temos a tendência de sermos secularizados, ter uma visão mais liberal das coisas relacionadas ao Senhor e sua palavra. Precisamos guardar a palavra do Senhor para que não pequemos contra Ele, porque se pecarmos contra Deus, quebrarmos a comunhão, nos afastarmos dele, nada terminará bem. E é importante não só começar bem, como houve reis que assim fizeram, mas terminar bem, terminar em paz com o nosso Deus maravilhoso, que através dessas lições, agora nós passaremos a palavra ao nosso querido mediador e ao pastor Wilson, nós vamos aprender dessas lições, orientações para as nossas vidas, hoje nos dizem que vivemos. Passo a palavra ao nosso pastor, ao nosso irmão William. Boa noite. Estamos aqui na antepenúltima, né? A lição, já terminando essa revista, onde trouxe vários exemplos aí que Deus nos deixa para aprendermos. A gente vê aqui, pastor Gabriel e irmão William, e você que nos ouve, três reis, dois bons que seguiram ao Senhor e um que fora. Mas a gente olha para tanto Jotão como Ezequias, eles tinham pais que não eram bons, né, que não seguiram o caminho do Senhor, mas eles fizeram diferente. Tem aqui, quando a gente olha para Judá, diz que 8 reis foram bons, mas 7 deles caíram em apostasia, menos Jotão. A gente olha para a vida de Jotão, mesmo ele deixando altos, ele não é aquele que adorou a outros deuses, que fez. Eu quando olho essa linhagem de reis, e eles não tiram, né, os altos, a gente olha para os políticos aqui fazendo negociatas, né? Não vou mexer lá, deixa lá, olha, não está errado, mas deixa lá. Então a gente vê que desde sempre houve essa politicagem toda. E quando nós olhamos para a vida de Ezequias, e o tema aqui é o grande livramento do Senhor para os redimidos, nós vemos que Ezequias tinha 25 anos quando assume aí o reino, reinou por 29 anos. 14 anos foram muito bons. Os últimos 15 anos dele que foi o problema. Ele fez o que era reto perante o Senhor,
segundo tudo quanto fizera Davi. E a gente olha aqui, né, quando nós olhamos para a lição, e o texto fala, quando o rei é bom, ele faz segundo Davi. Quando o rei é ruim, ele faz segundo Jeroboão. O exemplo de Jeroboão, trazendo toda a idolatria que ele trouxe ali no início. Mas ele faz tudo segundo ali quando fizera Davi, seu pai. No primeiro ano de reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e o separou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e disse: ouve, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa de Deus, vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. 2 Crônicas 29, de 1 a 6. A gente vê, e aqui a gente fala de Ezequias, filho, como o pastor falou, de um rei que se desviou totalmente. E ele muda, né? Mostrando aí que, outra coisa que eu estava lendo aqui, a gente muitas vezes ouve de maldição hereditária. Aqui, se existisse, foi quebrada com Ezequias, né? Mas não existe. A gente vê que é a dedicação. Eu quero dizer, eu não faço. Não sou eu. Tem um demônio aqui junto de mim que me leva. Não, é você, né? O rei não quis, se perdeu. Ezequias não. Vem e faz tudo, tira tudo que o seu pai quebrou, tudo, e reforma o templo, né? E agrada ao Senhor. Diz o texto, alguns comentários, que ele foi um dos grandes reis de Judá, reparou o templo e restaurou o culto a Deus. E diante da invasão da Síria, clamou a Deus, junto ao profeta Isaías, e Deus o respondeu. Mas Deus lhe pediu para arrumar sua casa, pois morreria. Aí aqui entra o problema, né? Ele entra em crise, começou a barganhar com Deus. Não, eu fiz, olha, eu fui bom, e recebeu 15 anos de vida. Mas esses 15 anos de vida foi de apostasia, né? Olhando para o que o autor diz, a gente olha que Ezequias estava muito bem. É claro que a gente brinca muitas vezes, né, que o morrer seria aí a melhor. Morrer é estar com Cristo. Estar com Cristo é a melhor coisa que tem. Mas muita gente, eu acho que quase todos não querem morrer, né? Ir agora. A gente olha e fala, olha, nós temos muito ainda que fazer. Eu queria olhar minha neta crescer, fulano, e a gente não quer. Mas aqui, Ezequias não, ele vai lá, barganha com Deus, e aí depois, na próxima lição, nós vamos falar sobre Manassés, né, o filho dele, que foi terrível, foi um dos piores reis, e que se ele tivesse se entregado ao Senhor ali, e falado, faça a tua vontade, vou arrumar minha casa, ele não teria tido isso. O autor traz algo que eu gostaria de colocar aqui, que eu achei bastante interessante, né, que ele fala, a gente quando olha na história ali de Senaqueribe tentando invadir, a gente vê que Ezequias, ele primeiro ele tenta, né, negociar com Senaqueribe. Aí ele vai lá, fecha, daí ele busca Isaías. E o Senhor atende ele. O Senhor ouve a oração dele. O Senhor envia um anjo ali, 185 mil assírios são mortos, né? E a lição diz assim, Deus ouve a oração de um redimido e não despreza as suas fraquezas. Quando nós redimidos aos pés do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? A gente vê aqui, ele fez a negociata ali, pecou, mas mesmo ele se arrependeu, foi ao Senhor, Deus perdoa. Então é um exemplo para nós, quando pecarmos, vamos ao Senhor, né? Entregamos ao Senhor, Ele vai nos perdoar. E aí o texto diz, depois Ezequias ficou muito doente, estava morrendo, pediu consolo ao Senhor, que o atende e permite que ele viva por mais 15 anos. Porém, pede a ele que o coloque em dia a sua casa, ou seja, que prepare alguém para continuar o trabalho que estava sendo feito, né? Tem o comentarista, o pastor Hernando Dias Lopes de Azevedo, ele diz assim, nos faz um alerta perturbador. A ordem de Deus a Ezequias cruza os séculos e chega até nós. Não estamos preparados para viver nem prontos para morrer se a nossa casa não estiver em ordem, né? E a nossa casa é a nossa vida, né? A nossa casa, nós olhamos aqui
poucos reis foram bons e deixaram outros seus filhos bons para governar. Não passaram nada, né? E a lição, não sei se o pastor irmão William lembra, as lições anteriores falam assim, que legado eles deixaram? Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Né? E eu acho interessante que muitas vezes ao conversar com algumas pessoas, a preocupação mais é com este mundo. Não que esteja errado. Nós temos que preparar nossos filhos para o estudo, para uma boa profissão, para poder ter o seu sustento, a sua vida. Mas esquecem da vida espiritual, né? Esquecemos de dar exemplo. Então ele chama essa atenção, né? Ele põe assim, que nossa casa esteja sempre em ordem, que os nossos lares sejam verdadeira câmara setorial de adoração ao Senhor. E faz uma pergunta que nós devemos responder para nós mesmos, né? Sua casa está em ordem? Né? E algo que me chamou a atenção é essa colocação do autor. Caso não esteja, ainda dá tempo de colocá-lo em ordem. Se apresente, se apresse que o tempo passa rápido. Né? Num culto aqui, o pastor Edson, ele falando da lição, numa mesa, ele falou por 400 anos, né, o povo foi chamado a atenção, antes de ir para o exílio. E nós estamos há 2000 anos pregando o Evangelho. 2000 anos. E aí a gente vê a misericórdia, a graça e a tolerância do Senhor com aqueles que não querem. É por isso que devemos acertar a nossa casa e viver uma vida que os nossos olhem para nós e possam ver Cristo Jesus. Né? Como o pastor falou, não basta encerrar a carreira bem, é necessário deixar uma geração comprometida com as causas do Senhor. Até na nossa igreja, né? Até no nosso ambiente nós precisamos. Ezequias foi um excelente rei, diz o autor, mas seu filho Manassés fez um reinado completamente desastroso. E o profeta o avisou sobre isso. Né? E a gente vai ver que, meus irmãos, eu fico pensando, a gente fala do legado, né? Mas a gente vê que Jotão, Ezequias deixa um legado. É claro que no final o Ezequias, como diz o texto bíblico lá, ele vai, o rei da Babilônia, os emissários da Babilônia chega, ele orgulhosamente mostra os tesouros, mostra tudo isso, desagradou a Deus, porque ele puxa para ele, né? Eu fiz e quem fez foi Deus. Então, mas assim, mesmo deixando um legado, muitas vezes nossos filhos desencaminham. Nós precisamos investir na vida deles. Aí ele conclui, ele diz assim, cada geração tem seus desafios. E nesse tempo Deus levantou cada um de nós para nos mantermos firmes e continuar o legado de nossos heróis da fé. E ele vai falar, né, e aqui nós frisamos por sermos batistas, ele vai falar do trabalho batista. Né? Ele fala os grandes vultos batistas brasileiros que trabalharam arduamente para que pudéssemos hoje continuar o trabalho e aprender como é bom servir ao Senhor. Nesses mais de 400 anos que os batistas estão servindo no reino do Senhor, nunca deixamos de acreditar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e que nela aprendemos que só o Senhor é Deus e o único que é digno de toda honra, de toda glória e majestade. Vivemos em uma sociedade sociedade plural, apelando de todos os lados e tentando empurrar a igreja a viver e aceitar aquilo que não vem de encontro da palavra de Deus. Né? Nós hoje, infelizmente, vivemos num mundo onde o certo é o errado e o errado é o certo. Né? E a igreja vive não. Ela permanece no que é certo conforme a palavra do Senhor. Né? E o Senhor nos espera que sejamos fiéis. Que nós não possamos mudar, que nós não possamos negar a nossa fé, mas prosseguir vivendo conforme a vontade do Senhor. Muito bem, nós vemos aí, né, vários exemplos, né, desses reis que governaram e que tomaram atitudes que podem nos ensinar, né, a fazer e a não fazer. Bem, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui alguns questionamentos. Né? Um deles que nos salta aos olhos assim, é perceber como que esses reis eram instáveis. Né? Por exemplo, nós vemos o exemplo de Jotão, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí vem o seu filho Acás,
e muda totalmente aquela história, né? Muda totalmente aquilo que o seu pai já havia caminhado junto, né? Nós vemos na lição anterior que Jotão ele segue já uma diretriz do seu pai, continua fazendo algo, né, interessante ali, né? Aproveita aquilo que seu pai fez de bom e continua fazendo. Já Acaz não, ele muda totalmente. E uma coisa que nos salta aos olhos, que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, é como é que uma pessoa pode mudar totalmente assim, né? Porque o Acaz ele vai e traz ídolos de fora, estabelece outros. Como pode, né? Um exemplo ali que não, tudo bem que Jotão não seguiu totalmente, ele deixou, né, de tratar sobre aqueles postes ídolos, mas ele caminhou. O que leva uma pessoa assim a buscar um caminho totalmente inverso, né? Como é possível, né? Eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para a gente pensar um pouco a respeito disso. Como é possível uma pessoa mudar totalmente a trajetória? Eu vejo, viu, irmão e pastor Gabriel, a brecha. Ele deixou os altos. Então os filhos olham muito as nossas vidas, a nossa vida. Fala, meu pai é 99% correto, mas tem 1%. Infelizmente, ele vai ser influenciado para seguir aquele 1%. Então, acho que uma das coisas é isso. A casa olha para Jotão, vê, e o texto é bem claro, né, de dizer que o texto bíblico diz que a casa ele segue o que o pai fazia de bom, não entra no templo, e ele está fazendo o que agrada ao Senhor. Ele é reto diante do Senhor, mas ele deixou lá, deixou a brecha. Então, uma das coisas que nós não podemos negociar é dizer, eu faço quase tudo, né? E nossos filhos estão olhando. E o texto aqui, o autor traz algo que ele deixou de confiar em Deus e confiou nos políticos, né, do que no Senhor dos seus antepassados. Então ele começou a negociar e viu que dava certo e foi embora. Então eu creio um dos motivos é esse. Olha, a falha do pai. E quando a gente olha para Ezequias e vamos olhar para Manassés, Ezequias é a mesma coisa, né? Ele foi bem dos 14 anos, onde nasce Manassés, ele estava totalmente fora. E aí o Manassés vai e se perde. Então eu creio assim, uma das coisas é isso. Tem várias coisas, mas eu vejo a principal é essa, é a fidelidade dos pais e olhar ali. Quando você desvia, você está falando, você pode ir por aqui, fica tranquilo. Isso eu falo do filho, né? Há um texto que nós estudamos em lições passadas que diz: o pai não pagará pelos pecados do filho, nem o filho pelos pecados do pai. Que quebra aquela postura que o pastor citou há pouco da maldição hereditária. Não pode ser, seria injusto que o pai, por ser mau, legasse uma punição ao filho. Deus quebra isso aí. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ele falou, nunca mais se fala em Israel, porque o pai não paga pelo filho, nem o filho pelo pai. Então, uma coisa que o pastor colocou muito bem, que do ponto de vista material visível, os altos praticavam-se cultos ali, cultos espúrios, né? E nós temos a tendência humana de errar. Nós somos propensos a desobedecer, à rebelião, nós somos difíceis. Há um exemplo, inclusive, que se fala nos sermões. Um casal recebeu uma casa com a seguinte condição: tinha uma bandeja em cima de uma mesa lá, que nunca deveria ser levantada, por um longo tempo. Nunca levantem esta bandeja e a casa será de vocês. E os dias foram passando, e eles foram ficando curiosos com o que havia lá embaixo. Ora, tudo é nosso, agora essa bandeja em cima da mesa eu não posso descobrir. Vai daqui, vai dali, um dia combinaram, vamos dar uma olhadinha. Eles levantaram a bandejinha e saiu o camundongo correndo lá de baixo. Não conseguiram mais. Aí quando alguém veio fiscalizar a situação, cadê o camundongo que estava aqui? Vocês olharam. Então foram punidos pela rebeldia em obedecer com determinação a uma orientação dada. E nós somos assim diante de Deus. Haja vista no Éden, né? Satanás tentou através de Eva e derrubou toda a nossa espécie, a nossa raça, né? Como diz a Bíblia. A raça toda caiu por causa de um delito só. Então o que o pastor falou é o mau exemplo externo e a nossa índole
desobediência rebelde interna. A soma dessas duas coisas ajuda as pessoas a errarem. Nós vemos aí reis bons terem filhos ruins e tivemos reis ruins que tiveram filhos bons. Então Deus, na sua justiça, não associa essas coisas. Cada homem responderá por si, cada um prestará contas, diz o Novo Testamento, né? De si mesmo a Deus. É complicado, né, irmão? A responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. Bem, uma outra questão aqui, né, que nós gostaríamos de refletir é que interessante no texto, no relato bíblico, que quando vai se tratar sobre os reis, os que eram maus, não há nenhuma citação com relação à mãe, a não ser aquelas que foram realmente tratadas como Thalia e tudo mais, que realmente teve aquela participação na vida, aquela influência na vida do filho, né? E no caso de Ezequias aqui, logo no início, no 2 Crônicas 29, nós vamos ver que cita o nome da mãe, Abia, né? Que era filha de Zacarias. Quando nós vemos também essa ruptura agora para o lado bom, né? Em que Acasias ele não correspondeu às expectativas, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e agora vem o seu filho, assume o governo e faz totalmente, pelo menos no primeiro momento, tudo o que era agradável ao Senhor. Os irmãos entendem, os pastores entendem que a influência da mãe teve participação nisso, influenciou para que Ezequias realmente fizesse um bom governo? Certamente sim, irmão, porque o homem em Israel, particularmente o rei, tinha muitas ocupações, né? Ele passava o dia em audiências e outras coisas mais, administrando o reino. Então a instrução na casa realmente ficava com a mãe. As mães instruíam. A Bíblia cita, porque na sociedade da época era patriarcal, o homem era o principal, e não matriarcal, cita-se muito mais o homem. E particularmente o exemplo da figura masculina que o pai dava ao filho. Mas a instrução, mais, digamos, teórica, era a mãe que dava em casa. Repetia as tradições, né? Então a mãe influenciava sim. Ele ficava muito mais com a mãe, mais tempo com a mãe, inclusive, né? Nós vemos no caso de Samuel, por exemplo, que Ana criou o menino até uma certa altura e foi levar ao templo. Então lá enfatiza bem o papel da mãe. Que o pai, se fosse um cidadão trabalhador, era um pastor. Que tempo ele tinha em casa? Muito pouco. A noite era muito escura, não tinha iluminação. O pessoal ia dormir cedo e levantava cedo. Então a mãe certamente tinha influência, sim. Positivamente tinha. Alguns comentários, isso também chamou a atenção também, alguns comentaristas dizem que ele cita a mãe, porque essa mãe influenciou o filho, né, para olhar para Deus. Então tem influência, e você citou bem, dos maus não tem mãe, né, dos bons tem, a não ser Jezabel e né, a outra lá, que ela levaram o filho para o mal, mas essas foram que conduziram aí os seus filhos no caminho do Senhor. Muito bem, meus queridos. Nós estamos chegando ao término da mesa de explanação. Nós vemos que os reis em Israel nos mostram como nós devemos ser quando vemos esses exemplos bons e como nós não devemos ser quando vemos esses exemplos maus. Nós muitas vezes olhamos para essa história e não nos atentamos que a nossa vida também pode passar por essas situações, né? Se nós deixarmos brecha, se nós realmente não correspondermos à vontade de Deus. Todos os reis que foram bem-sucedidos é porque andaram com Deus, tiveram Deus como seu guia, tiveram Deus como seu Senhor. Você quer andar bem nesse mundo, deve caminhar com Deus. E a grande questão é, você já caminha com o Senhor? Você já tem uma vida com o Senhor? Já o reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Porque várias situações podem sobrevir sobre você, mas o que vai fazer a diferença é se você anda ou não com o Senhor. Então, o convite que
que nós temos a fazer é que você se renda ao Senhor. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, esse é o momento de se render a Ele, de confessar Jesus como Senhor e Salvador e caminhar com o Senhor, seguindo as suas orientações, buscando o Senhor para que você seja bem-sucedido. Nós lemos no texto áureo que ele foi bem-sucedido porque ele andou com o Senhor. Enquanto andou com o Senhor, ele realmente pôde fazer aquilo que agrada. Então, você ande com o Senhor. Se você já teve a sua experiência com o Senhor Jesus, já o convidou para entrar na sua vida, que você tenha uma vida de dependência do Senhor. E se acontecer em algum momento de você falhar, de você constatar o Senhor, se arrependa e volte-se para o Senhor, pois Ele é generoso em nos perdoar, e um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará, como diz a sua palavra. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você realmente possa pensar sobre esses exemplos que nós tivemos aqui. Nós vamos voltar a palavra aos pastores agora para suas considerações finais e depois nós queremos te fazer um convite muito especial. Eu concluiria minhas palavras aqui nesta mesa redonda, nesta mesa de explanação bíblica, dizendo que o exemplo que nós podemos aprender da lição que estudamos aqui fica em Ezequias. Ezequias teve dificuldades, teve seus momentos de perplexidade, né, diante dos problemas, principalmente quando a cidade foi sitiada, mas ele voltou-se para Deus. Coisa que nós devemos fazer hoje, nos dias em que vivemos, quando os problemas nos assoberbarem, né? Porque as provações vencidas podem nos fortalecer contra o mal no futuro. Nós aprendemos nas vitórias que temos agora a vencer novamente com Deus. E as provações tendem a fortalecer a nossa confiança em Deus. Nós vimos, no caso de Ezequias, e no cerco da cidade. E por fim, Deus poderá permitir que nossas provações se transformem em bênçãos. Foi o que aconteceu lendo sobre o cerco de Jerusalém, em que se prometeu que haveria alimentos à vontade no dia seguinte, e até o capitão da guarda não acreditou. Você, o profeta, falou, você não vai ver. E ele não viu porque foi atropelado pelo povo saindo comprar comida baratinho que eles pegaram do acampamento lá, né? Então, quando nós confiamos em Deus, mesmo que a causa pareça perdida, Deus vai nos dar a vitória aos 45 do segundo tempo, como diz o pessoal do futebol. Mas dá a vitória. E sem Deus não há vitória possível. Não há esperança. O pastor destacou a vida de Ezequias, eu quero destacar a vida de Jotão, né? Eu olho para essa lição e vejo que, olhando para a vida de Jotão, ele nos mostra que é possível ser fiel a Deus. Mesmo tendo uma família que não foi, é possível ser fiel a Deus. Nós olhamos para ele, não foi grandioso o seu reinado como Salomão, Ezequias e Uzias, mas ele, como Davi, ele não viveu longe de Deus, ele viveu perto do Senhor. E ele nem andou em idolatria, egoísmo, infidelidade, assim ele glorifica ao Senhor. Na revista diz que Jotão, ele é humano como nós, ele não viveu perfeitamente quando deixou os altos, né? Mas ele era fiel ao Senhor, ele buscou ser fiel ao Senhor. Então quero desafiar você que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, seja fiel ao Senhor, busque o Senhor, elimine o pecado da sua vida. O texto da palavra do Senhor diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né, e nos purificar de toda injustiça. E sendo assim, como os profetas que foi chamado por Ezequias, né, para se purificar ali, vamos nos purificar, sermos santos, se santificar, diz o texto, para levarmos a palavra do Senhor aos perdidos, né? Então que Deus nos abençoe, que nós, como o William falou, nós possamos olhar para os reis, os erros dos reis e não cometê-los. Aquilo que eles fizeram de andar com o Senhor, nós cometermos, né? Tem um ditado que diz que você aprender com o seu erro, você é inteligente, com o erro dos outros você é sábio. Então que nós possamos aprender e viver conforme a vontade do Senhor. Muito bem, nós estamos chegando ao término de mais essa mesa de explanação bíblica. E eu gostaria de te fazer um convite especial. Venha nos visitar
venha louvar, cultuar ao Senhor conosco. Nós teremos aqui uma programação especial nesse sábado, às 19 horas, no nosso encontro de missões, onde nós receberemos aqui as nossas missões, congregações, receberemos também um preletor, né, teremos batismo, né, nesse sábado. Então, um preletor de fora, né, o pastor lá de Quatá, estará aqui conosco. E você é o nosso convidado especial, venha cultuar ao Senhor conosco, venha participar desse culto. Também teremos no próximo domingo, às 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos a próxima lição. Você também é o nosso convidado, venha participar. Interessante, aqui nós dividimos em salas, as mulheres vão para um lado, os homens para o outro, as crianças também. Os estudos são dirigidos e você tem a oportunidade de participar, de fazer perguntas, né, para os nossos professores. É um momento muito importante na vida da igreja. Temos também o nosso culto, né, depois, e também o nosso culto noturno às 19 horas. Você também é o nosso convidado. Venha participar também das nossas congregações e pontos de pregação. Entra lá no site da PIBPP, você vai ver lá o boletim, todas as programações da nossa igreja e os endereços das nossas congregações e pontos de pregação. Você será sempre muito bem-vindo. Venha cultuar ao Senhor conosco. Nós queremos agradecer mais uma vez o pastor Benedito Gabriel pela sua participação, o pastor Wilson Pereira Martins e também o nosso irmão Flávio. Gostaria de agradecer a você que nos acompanha nesse momento, que irá nos assistir em algum momento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você seja sempre abençoado pelo Senhor. Eu convido agora o pastor Wilson Pereira Martins para essa oração final, onde nós encerraremos a mesa de explanação bíblica. Oremos. Pai, obrigado, porque o Senhor nos deu esse tempo aqui, ó Deus de amor, onde aprendemos a Tua palavra. Ajuda-nos a aplicar em nossas vidas e vivermos conforme a Tua vontade, ó Deus. Continue nos conduzindo, abençoando, ó Deus, e que nós possamos ser luz, ó Deus, ser sal, possamos falar da Tua palavra, viver a Tua palavra, Deus, para que o Senhor possa ser reconhecido em nossas vidas. E outras pessoas possam vê-lo, conhecê-lo e ter a mesma graça, ó Deus, a mesma esperança de um dia vivermos contigo eternamente. Fica conosco, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Olá, irmãos. Estou passando aqui para lembrar vocês dos 100 anos da nossa igreja, tá? Queremos fazer uma grande festa, realmente, por esses 100 anos que a nossa igreja vai completar. E queremos, então, lançar aqui o desafio para que você possa compor uma música, né? E teremos aqui uma comissão para estar avaliando as músicas, né? Que possa, assim, ser o hino oficial da nossa igreja. E também lançar um desafio para que você possa compor também uma poesia, né? Falando da história e da nossa igreja. E também que você colabore com o tema e a divisa desse momento tão importante que é o aniversário da nossa igreja. E sugestões você pode mandar para esse e-mail que está logo abaixo, tá bom? Queremos contar com você. Participe!